Vamos lá, pessoal. Vamos fazer o primeiro exemplo do tópico sistemas lineares e plano de fase, tá bom? O enunciado que a gente vai trabalhar aqui é: resolva o sistema, deixa eu trocar a caneta para verde que eu estava usando, resolva o sistema linear abaixo e esboce o plano de fase em torno da origem. Então, a nossa ideia é estudar o sistema da forma x' igual a x, é isso que a gente quer fazer, tá bom? Em que o A nada mais é do que essa matriz de coeficientes, essa é a matriz A, e o que a gente está fazendo é o seguinte: isso aqui pode ser descrito como sendo a derivada do vetor x' de t, y de t. Eu quero que seja igual à matriz de coeficientes A e botar aqui de novo o vetor x de t, y de t. O que a gente está procurando então nada mais é do que esse vetor x, tal que quando eu derivo ele satisfaz essa equação. Então, note que o sistema fica plenamente caracterizado se eu conheço essa matriz de coeficientes A, que nada mais é do que essa que está sendo dada para a gente, tá bom? A gente resolve esse sistema utilizando a técnica dos autovalores e autovetores. Bom, para fazer isso, primeiro a gente vai achar os autovalores da matriz A. Para achar, primeiro note que eu vou circular aqui, já estava circulando, isso aqui vai ser, esses são os elementos da diagonal principal e a soma deles é o traço, tá bom? Traço que a gente denota por TR de A. A gente vai utilizar isso já já. Vamos ali embaixo, então, a solução vai ficar assim, ó. Os autovalores são dados pelo determinante dessa matriz A menos lambda I, onde I é a matriz de identidade. A matriz de identidade 2 por 2 nada mais é do que 1, 0, 0, 1, tá bom? Essa é a matriz de identidade, ou ID também que é chamada. Estou utilizando só I aqui por simplicidade. Então, a gente subtrai da diagonal principal subtrai da diagonal principal o valor lambda, e esses lambdas são os autovalores que a gente quer achar. Como que eu acho eles? Calculo o determinante dessa matriz I igual a zero. São as raízes desse polinômio característico que aparece aqui, ó. Tá bom? A fórmula para esse determinante aqui, a fórmula deste determinante é dada por essa expressãozinha aqui que a gente explicou nas nossas notas de aula. Sempre vai ser lambda ao quadrado menos o traço da matriz A vezes lambda mais o determinante de A. O traço, eu já expliquei aqui, são os elementos, são a soma dos elementos da diagonal principal, tá bom? Então, substituindo os valores de menos traço e de determinante de A na equação, fiz as contas aqui, traço vai dar 3 e determinante vai dar menos 4. Substituindo esses caras aqui no polinômio auxiliar, na equação auxiliar, a gente vai chegar aqui na nossa equaçãozinha que vai gerar para a gente os autovalores. Nesse caso, autovalor lambda 1 igual a 4, lambda 2 igual a menos 1. Uma vez que a gente achou os autovalores, esses são os autovalores de A, a gente prossegue para achar os autovetores de A, tá bom? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: vamos primeiro fixar o lambda 1 igual a 4 e vamos achar os autovetores correspondentes a ele. Então, para lambda 1 igual a 4, quem são os autovetores? Os autovetores são os vetores K com entradas K1, K2 não nulos, tá? Só quero autovetor não nulo, que satisfaçam essa igualdade aqui, ou seja, quais são os vetores de entrada K1 e K2 que são levados através dessa ação para o vetor nulo 0, 0, tá bom? Então, para achar quais são os vetores K, a gente vai resolver um sisteminha, é só montar, ó. O que é o A menos lambda I? Isso aqui é o A menos lambda I. Note que no lugar do lambda ali, eu só estou botando o autovalor 4, tá vendo? O autovalor 4, ou seja, eu subtraio ele de novo da diagonal principal, estou agindo nesse vetor de entradas K1, K2, que é o vetor K, e estou igualando ao 0, 0. Aí a gente organiza isso num sistema, né? Achar esses vetores que satisfazem essa igualdade é resolver esse sisteminha aqui, ó. Uma vez que a gente resolver essas diferenças, a gente chega nesse sisteminha de duas equações e ambas as equações estão dizendo a mesma coisa. O que elas estão dizendo? Que K2 é 2/3 de K1, tá bom? Então, o que a gente descobre aqui, para que K1, K2, para que o vetor K1, K2 seja autovetor da matriz A associado ao autovalor lambda 4, no caso, é necessário o suficiente que a segunda entrada desse vetor seja 2/3 da primeira. Como que eu consigo reescrever isso de uma maneira mais simples? Fica assim, ó. Então, se K1 com entradas K1, K2 é um autovetor de A correspondente ao autovalor lambda 1, isso vai acontecer se e somente se o K2 tiver essa relação com a primeira entrada K1, tá bom?
Ou seja, vamos lá escrever. Então, se o K1 tem entrada K1, K2, quer dizer o quê? No lugar do K2 agora eu vou usar aquela relação que a gente obteve aqui atrás. Então, no lugar do K2 eu escrevi 2/3 de K1. Puxa esse K1 para fora utilizando a propriedade da multiplicação pelo escalar. Então, a gente vai ter gerado esse vetorzinho 1 e 2/3. Note que o K1 que está aqui fora, o número real, ele pode ser escolhido como entre qualquer número real não nulo, tá bom? Então, eu vou fazer uma escolha para ele arbitrária, o que eu quiser. Nesse caso, eu vou escolher o K1 igual a 3 só para me livrar dessa fraçãozinha aqui, tá? Não é necessário, mas eu posso fazer. Então, uma vez que eu escolho o K1 igual a 3 aqui, note que se eu botar igual a 3 e voltar multiplicando para dentro do vetor, vai gerar para a gente esse vetor 3 e 2. Então, a gente acabou de determinar um autovetor, né? Esse K1 dado por 3, 2, ele é um autovetor de A correspondente ao autovalor 4. Uma vez que eu tenho o autovetor e eu tenho o autovalor, eu posso escrever uma solução para esse problema, que é dada na forma K1 vezes E lambda 1, tá vendo? Autovetor, autovalor, obtemos a nossa primeira solução. Então, vamos lá. Agora a gente continua para obter a nossa segunda solução, porque a gente precisa de duas soluções linearmente independentes para poder escrever a nossa solução geral, certo? Então, trabalhamos com o primeiro autovalor, vamos para o segundo autovalor, que é o menos 1. O procedimento é o mesmo, vou lá na diagonal principal e subtraio da diagonal principal, tá bom? Note que, 2 menos 1, tá vendo? O menos é da fórmula, o menos 1 é o sinal do autovalor. O menos 1 é da fórmula, esse menos 1 já é do autovalor. Então, essa continha aqui, que é o A menos lambda I, menos lambda 2I, nesse caso, vai dar essa matrizinha aqui pra gente, de linhas 3, 3, 2, 2. Tá? Escrevi aqui, A menos lambda 2I. Vamos achar os autovetores correspondentes a esse autovalor. Então, para isso, a gente resolve essa equaçãozinha igual a gente fez no passo anterior. Então, a gente está procurando os vetores de entradas K1, K2, é o vetor K2, Kzão 2, talvez fique mais fácil falar, né? Que é levado no vetor 0, 0 através dessa transformação aqui. Note que isso pode ser reescrito como um sistema, né? Uma vez que a gente já conhece essa matriz, já calculou, a gente reescreve nesse sisteminha aqui. E esse sistema tem duas equações, mas ambas dizem exatamente a mesma coisa, que o K2 nada mais é do que menos o K1. Tá? A segunda entrada do vetor tem que ser menos a primeira. Então, os autovetores K2 com entradas K1 e K2 vão ser da seguinte forma, né? Os autovetores correspondentes ao autovalor A1 da matriz A, lambda 2, que é menos 1, vão ser de fato autovetores, somente se eles obedecerem essa relaçãozinha aqui, né? Essa relaçãozinha que a gente obteve aqui atrás. Então, na hora que você escreveu Kzão 2, lambda 1, K1, K2, no lugar do K2 você vai entrar com menos K1. Entrei com menos K1 utilizando a propriedade do escalar também, multiplicação do escalar para o vetor. Você tira esse K1 para fora, aí você vai gerar esse vetor 1 menos 1, tá bom? O K1 aqui é qualquer número real, desde que seja não nulo. Posso fazer uma escolha arbitrária para ele, desde que seja diferente de 0. Então, vamos tomar ele igual a 1. Toma o K1 igual a 1, vou gerar o vetor 1 menos 1. Então, esse K2, o autovetor K2, ele é o autovetor correspondente ao autovalor menos 1 da matriz A. Uma vez que eu tenho autovetor e tenho autovalor, eu posso escrever uma segunda solução para esse sistema que a gente sabe que é linearmente independente, só jogar no Vronsky se eu tiver dúvida. E a segunda solução vai ser dessa forma. Então, uma vez que eu tenho x1 e x1 2, que são as duas soluções linearmente independentes, eu posso escrever a solução geral para esse sistema. A solução geral nada mais é do que a combinação linear genérica, né? Aqui, vai ter a combinação linear genérica das duas soluções que a gente obteve, x1 e x2, tá? Em que C1 e C2 são constantes reais quaisquer. Substituindo ali os valores de K1 e K2, de x1 e x2, a gente vai obter essa solução geral, que já está toda rabiscada. Deixa eu apagar um pouquinho desse rabisco aqui. Essa vai ser a solução geral do sistema, tá bom? Essa é a solução geral do sistema, e agora a gente pode prosseguir e falar do plano de fases, tá? Por plano de fase, basta a gente notar que eu tenho dois autovalores reais com sinais distintos. Uma vez que eu tenho dois autovalores com sinais distintos, eu já tenho de cara um plano de fases. Eu já tenho de cara um ponto de Sela, tá? Esse ponto de Sela
ele é caracterizado justamente por causa desses dois autovalores com sinais opostos, tá bom? E aqui eu já fiz um esboço, né? Ó. Note que está em roxinho, o que está em roxinho aqui vai ser a reta que caracteriza a reta suporte do autovetor K1. O que está em verdinho aqui, essa reta verdinha é a reta suporte do autovetor K2. E aqui a gente vê que sobre a reta roxinha, as soluções estão se afastando da origem. Tá? E como que eu sei isso? Basta eu olhar lá para a solução geral, né? Note que o que está com valor positivo eu vou chamar de K1. O que está com valor negativo, alto valor negativo, eu vou chamar de K2. Se eu fizer C2 igual a zero, vou apagar aqui. Se eu fizer C2 igual a zero, se eu fizer o C2 igual a zero, tá? Se eu fizer C2 igual a zero e C1 igual a 1, note que esse termo inteiro vai embora, esse termo inteiro não vai contribuir em nada na solução, e quando eu fizer t tender a mais infinito, eu vou com esse exponencial para mais infinito, e na hora que eu multiplicar esse vetor aqui, eu vou estar me afastando arbitrariamente da origem sobre a reta que caracteriza, sobre a reta suporte do K1. Vamos achar o K1 aqui, ó. O K1 é justamente esse cara aqui, tá vendo? Então, a reta suporte roxinha quer dizer que quando eu faço o t para mais infinito, eu estou me afastando da origem, tá? Sobre essa reta suporte. Com essa mesma ideia, agora se eu fizer C1 igual a 0 e fizer C2 igual a 1, e fizer o t tender a mais infinito, como eu tenho esse sinal de negativo, esse exponencial vai para zero quando o t vai para mais infinito e vai levar esse vetor para a origem. Então, sobre a retinha verde, eu me aproximo da origem sobre a reta suporte do vetor K2. Então, isso mostra para a gente esse comportamento, tá vendo? Ó, quando eu venho daqui, desse ponto aqui, e eu inicio o meu sistema, quando eu tenho esse cara como um ponto inicial, como uma condição inicial, na hora que eu começo a rodar o t, a solução vem aqui paralela ao K2, indo, se aproximando da origem, se aproximando da origem, se aproximando da origem, na hora que chega aqui ele começa a se afastar, agora acompanhando a reta roxinha. Mesma coisa, tá vendo? Ó, pega essa condição inicial, vou me aproximando da origem, na hora que chego aqui, me afasto, agora acompanhando a reta roxinha, tá bom? E esse é um comportamento que vai acontecer em qualquer lugar, tá vendo? Ó, você pega uma condição inicial, mesma coisa, eu vou me aproximando usando o verdinho e vou me afastando usando o roxinho. Vamos pegar uma nova aqui, ó. Me aproximo usando o verdinho, me afasto acompanhando o roxinho, tá bom? E esse vai ser o mapa de fases que é chamado ponto de sela, tá? O ponto de sela aqui é a origem, tá vendo? É ele que a gente tem como referência, tá bom? É só um esboço, vocês podem utilizar o aplicativo lá também para ver, o aplicativo do MIT que eu indiquei. Eu acho que esse talvez não dê para utilizar por causa das entradas da matriz, deixa eu só olhar ali. Não, esse vai dar sim, depois vocês tentem lá, tá bom? Mas esse é o plano de fases e já eu apresento mais exemplos lá no YouTube pra gente. Valeu!